Vamos lá, bom dia. Estamos aí para finalizar pelo menos a primeira parte de Direito Constitucional começando do zero. Essa é a aula de exercícios de segurança pública, muito importante para a área policial. Quem tem interesse no material, temos as redes sociais na descrição do vídeo, pode entrar em contato com a gente. O material é feito baseado na leitura do material em PDF, dos debates feitos aqui por mim e pelo William. Pode ser usado como audiobook, pode ser usado como aula, pode ser usado, para você fazer uma revisão aí, acelerar o vídeo, velocidade 2. Então, se tiver interesse aí, compartilhar o vídeo para quem está estudando para a área policial, né? Quem está estudando para a policial, essa é uma das aulas mais importantes da área policial, que é justamente a parte de segurança pública. Vou fazer só uma recapitulada, vou botar aqui exibição de páginas 2 vezes aqui. O que a gente viu aqui? A gente viu segurança pública, temos aí os órgãos de segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Vimos que na segurança pública, na polícia de segurança, nós temos a polícia administrativa, que é ostensiva, visa evitar que o crime aconteça, exemplo são as polícias militares, então ela é administrativa, mas poderia ser utilizada como polícia militar, polícias militarizadas também, aqui pode ser usado esse conceito. Polícia judiciária ou polícia militar, e aqui a polícia civil. Repressivo de investigação, atua depois que o crime ocorreu, exemplo, a Polícia Federal. Então, aqui é utilizado aqui nesse material como polícia administrativa, polícia judiciária, mas pode ser colocado como polícia militar, polícias militares, que não é uma única, em cada estado tem um, e polícias civis. No caso da União, a gente tem aqui as Forças Armadas e aqui nós temos a Polícia Federal. Vamos lá. Bem que aqui você tem, na área ostensiva, você também tem a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal faz, às vezes, quase de uma polícia militar, mas na área de rodovias, tem a Polícia Ferroviária e a Polícia Portuária também. Vamos lá, o que mais? Aqui, no HC 68982 do Pará, o STF decidiu que a atividade de policiamento naval é uma atividade secundária da Marinha de Guerra, possuindo caráter meramente administrativo. Não se pode atribuir essa função natureza militar, apesar de ser desempenhada pela Marinha de Guerra. A gente discutiu isso, porque nessa função aqui a Marinha ela não tem o poder militar, poder das Forças Armadas, poder de polícia, ela é meramente administrativo. Se ela ocorrer, de ter algum tipo de incidente, ela te fizer apreensão, ela tem que levar uma delegacia de polícia ou uma delegacia da Polícia Federal. Ela não tem o poder de polícia aí nesse momento aí, como tem se tiver num ambiente tipo em alto mar e aí um navio da Marinha, um navio patrulha estiver fazendo ali, tem o poder de prender, e fazer toda o procedimento, E ali ela já está investido de poder das Forças Armadas, Defesa Nacional, aqui é meramente administrativo, seria essa fiscalização da Capitania dos Portos, por exemplo, aqui no Lago Paranoá. Ali é meramente polícia administrativa, a Marinha não está exercendo o seu poder de Força Armada, de militar mesmo. Segurança pública, princípio da solidariedade, vimos aqui porque a segurança pública é o dever de todos, não é exclusivo da União, do Estado, do município. Inclusive, os municípios podem ter as guardas municipais, então é o dever de todos. Quais são os órgãos hoje de segurança pública? Mas isso não quer dizer que, quando for criada a Guarda Municipal vai fazer parte do sistema de segurança pública. Não, pode ter o seu caráter de segurança patrimonial, dos parques, dos municípios, mas não integra, porque só quem integra a segurança pública é quem está previsto no artigo 144. Quem é? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, Polícias Penais Federais, que é o antigo agente penitenciário, estaduais e distrital, que é a emenda constitucional 109. Eu falei polícia portuária, não existe não. Quem faz essas vezes aí provavelmente, ali na área do CAIS, a Polícia Federal também pode fazer esse policiamento marítimo, não é exclusivo também da Marinha.
mas com outras finalidades, né? Existe a Polícia Marítima, aqui, ó, tá aqui a Polícia Federal. Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O pessoal erra muito, Corpo de Bombeiros também faz parte da segurança pública. Então, e agora o mais novo integrante, que é as polícias penais, né? Que são responsáveis pelas entidades prisionais, né? O rol é taxativo, ou seja, não entra mais ninguém, não pode ser criado novos órgãos encarregados de segurança pública, ou seja, o Estado, o município, né, quando cria a Guarda Municipal, não é porque a Guarda Municipal foi criada que ela faz parte da segurança pública. Não, ela ajuda, auxilia, mas ela não faz parte, só faz parte quem está no 144. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícias Penais, Federais, Estaduais e Distritais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Polícia Ferroviária. Polícia Federal instituída por lei, por órgão permanente, né, organizado e mantido pela União. Isso aqui é muito legal, tá vendo? Essa parte que é a Polícia Marítima e com exclusividade a Polícia Judiciária da União, e essas questões aqui que envolvem tanto o interestadual quanto o internacional. Então, aqueles tráficos que a gente viu, né? Tráfico interestadual, de repercussão nacional, Polícia Federal. Internacional, Polícia Federal. E aí, mas aí que vem a problemática aqui, que às vezes as pessoas confundem. Pelo fato de ser interestadual, isso significa que a Polícia Federal que vai atuar no tráfico. Quem vai punir? Quem vai punir não, é quem vai fazer o processo penal. É quem? Por incrível que pareça, é a Justiça Estadual. Quem faz a apuração é a Justiça, é a Polícia Federal, mas quem faz, né, o processamento é o Ministério Público Estadual e a Justiça Comum, né, estadual. Internacional, aí não, a gente viu na lei de drogas, né? Internacional, ainda que seja pelo correio, quem atua é a Justiça Federal, né? Foi um tráfico internacional. Ainda que seja pelo correio, só não tenha saído do país, mas é tráfico internacional. Vamos lá. O que mais temos aqui? Atribuições da Polícia Federal, apurar infrações penais de ordem política e social, detrimento de bens, serviços e interesses da União, sociedades autárquicas e empresas públicas. Me esqueci de colocar isso aqui. Vou botar aqui, que é importante. Não entra a sociedade economia mista, né? Outras definições que a prática tem repercussão interestadual, né? E internacional, que exige repressão uniforme, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente de drogas e contrabando de caminhos, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, ou seja, não é exclusivo, apesar de ser, ela poder atuar no tráfico, pode ser uma operação conjunta, né? Exercer ações de polícia, exercer com exclusividade a exerção de polícia judiciária, não. Polícia Rodoviária, patrulhamento das rodovias, Polícia Ferroviária das ferrovias, Polícia dos Estados, nós temos Polícia Civil, faz às vezes Polícia Judiciária, Polícia Militar, Polícia Administrativa Extensivas. Polícias do Distrito Federal é bem parecida com qualquer do Estado, a única diferença, pegadinha, é que quem mantém a União, né? Então, é uma lei federal que aumenta os regimentos. Polícias penais nova, né? Polícias penais são vinculadas, né, aos órgãos de segurança de estabelecimentos prisionais. O que mais? A Polícia Penal do Distrito Federal será organizada e mantida pela União, nessa linha, artigo 32. Isso aqui é importante, né? Porque esse aqui foi incluído né, recentemente, as polícias penais, e em especial da União não, do Distrito Federal, é mantida pela União. A Lei Federal disporá sobre a organização pelo Governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ou seja, provavelmente vai ter, né, vamos dizer assim, uma corrida da Polícia Penal aqui do Distrito Federal para se equiparar ao DPEM, né, Departamento Penitenciário Nacional. Isso ocorre muito aqui no Distrito Federal. Toda vez que, né, que a União que paga, sempre tem aquela... mas peraí, eu tenho que ganhar igual então a Polícia Federal. Hoje é uma briga da Polícia Civil, do Distrito Federal, ganhar igual a Polícia Federal, vai ser a mesma coisa que a Polícia Penal do Distrito Federal, né? Eu acho que está para ver o concurso, né? Qual? Polícia Penal do Distrito Federal. Tá. Guardas municipais, né? Também tem muitas pequenas pegadinhas. Então, a natureza das guardas municipais seria um órgão de segurança pública do Estado brasileiro? Não, né?
A Guarda Municipal não integra o tal de segurança pública. Por quê? Porque não faz parte do rol do 144. Então, a Corte reconheceu no recurso extraordinário do STF, as guardas municipais exercem atividade de segurança pública e, portanto, não têm o direito de greve. Entretanto, né, o STF afirmou que as guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial por atividade de risco. O que mais? Segurança viária, né? A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados na carreira de forma da lei. Isso aqui foi justamente a questão de criar uma carreira específica para os departamentos de trânsito. Antes, cada departamento de trânsito, cada estado tinha seu departamento de trânsito, mas era muita terceirização, né? Corria muito problema. Hoje em dia, não. A maioria você vê nos estados, a maioria dos estados fazendo concursos para os Detrans, né? Aqui no Distrito Federal já há muito tempo é organizado em carreira. Você tem um agente, né? Agente de trânsito, né? Nome agente de trânsito, tem toda uma característica que pode andar até armada, e daí tem uma ação do Supremo, né, sobre esse porte de arma estadual aqui do Distrito Federal, específica aqui para os agentes. Então, aqui a emenda constitucional 82 cria a carreira de agente de trânsito no sistema de segurança pública. Em outras palavras, torna constitucional a competência desses agentes estruturados em carreira no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É porque tinha muita briga. Isso daí foi justamente para pacificar, principalmente nos alguns estados, quando você via só o Detran fazendo blitz, o pessoal reclamava muito que era só para arrecadar dinheiro, entendeu? É só para dar multa, só para dar dinheiro. Então, essa colocação no texto constitucional é justamente para validar, né, que é uma função do Detran isso, né, fazer essa segurança das vias, né, proteger as pessoas na lei seca, né, muita gente antigamente se embriagava e mesmo assim pegava o carro para dirigir. Hoje já foi mudando a consciência. A pessoa se embriaga não, a pessoa bebe um pouquinho, ela já fica com medo de ser pego na blitz, porque sabe que o problema é sério, né? Então, as provas de concurso, é importante que o objetivo da segurança viária, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Grave conceito de segurança viária estão na educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Busca-se, com isso, garantir ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Então, foi isso. Começar os exercícios de segurança pública. Vamos lá. Vamos acabar esse material aqui. Vamos lá. CESP-PRF 2019. A segurança viária compreende a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Vamos ler, né? Certo. No artigo 144, parágrafo 10, acrescentado recentemente, né, dando aos DETRANs essa característica também de órgão fiscalizador. Antigamente o pessoal tinha uma raiva porque ele falava, não, só aceito ser fiscalizado do DETRAN se tiver a polícia militar junto, né? A gente só aceitava isso, cidadão. Hoje em dia não, hoje em dia aqui em Brasília é comum. Às vezes tem polícia junto, às vezes eu já vi sozinho, polícia não, eu vi sozinho o pessoal do Detran, às vezes tem o pessoal do Detran com cone, né, parando os carros. Antigamente não, antigamente o pessoal achava que isso era inconstitucional, esse tipo de fiscalização do Detran na rua, de noite, né? Não tinha. Hoje em dia você já tem previsto na Constituição isso, né? Segurança viária exercida que pela ordem exercida para a preservação da ordem pública e comunidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Compreende educação, aqui a fiscalização do trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura o cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, né, estruturados em carreira na forma da lei. Questão correta. Até porque antigamente também os Detrans não tinham carreira, então tinha muito terceirizado lá, o cara querendo dar, ainda mais, né? Dependendo do estado, o cara queria dar uma de mais arrogante. Né? Hoje em dia, não. Estruturado em carreira. Não estou dizendo que todo terceirizado seja assim, mas tinha isso. E serviu justamente para tentar coibir isso. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2019. A competência da PRF, instituição permanente organizada e mantida pela União, inclui patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias. PRF é ferrovia também.
O R é de Rodovia. rodovia. Você tem a Polícia Ferroviária, né? Patrulhamento extensivo das ferrovias federais da componente da Polícia Ferroviária Federal. Vai ter o marco legal das ferrovias aprovado. Eu discuti essa semana isso. Eu acho que daqui a algum tempo vai voltar. Ainda existe policial ferroviário federal, né? Existe a Vai companhia. voltar a investir nas ferrovias, professor? Vai ter o marco das ferrovias, provavelmente Bom. aprovado. Aí, provavelmente, né, com o desenvolvimento das ferrovias, vai ter que voltar a ter, né, concurso para policial ferroviário federal. Né? Pelo que eu me lembro, onde tem ainda policial ferroviário é lá no Rio de Janeiro, porque lá ainda tem muito anel de trem e tem a Companhia Ferroviária Nacional lá. Né? Deixa eu botar aqui que eu me esqueci, como é que está correto. Aqui, ferrovias está errado aqui. Vamos lá, questão 3. CESP, Polícia Civil de Sergipe, 2018. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias civis subordinam seus governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Correto, né? É a subordinação. Os níveis maiores, digamos assim. Trata-se da literalidade do artigo 144, parágrafo 6 da Carta Magna, segundo a qual as polícias militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, dos territórios e territórios, questões corretas. E aí a pegadinha aqui é o seguinte, apesar da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal ser pago pela União no Distrito Federal, ainda assim, eles são subordinados ao governo do Distrito Federal. Uma coisa é quem paga. Desculpa, professor. Quem são a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Civil, DEPEN, polícia... né? Polícia não, Penal, desculpa. Polícia Penal. Vamos lá. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícias Penais delas são subordinadas ao governador do Estado. Só que a gente tem uma característica específica. No caso do Distrito Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal, elas são subordinadas ao governo do Estado, mas quem paga eles é a União, entendeu? Entendi. Então, pode ocorrer de uma questão, o cara colocar, né, induzir você a dizer, como é a União que paga, então elas são subordinadas à Presidência da República, ao governo federal, não. Uma coisa é o pagamento, outra coisa é a subordinação, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso específico, tem várias situações assim que ocorrem aqui no Distrito Federal. Por exemplo, a própria Justiça do Distrito Federal, a Justiça não tem subordinação a ninguém. É um poder independente, né? Harmônico. Mas quem paga também a Justiça do Distrito Federal é a União. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pago pela União. O Ministério Público do Distrito Federal e Território é pago pela União. A Defensoria Pública não, é diferente. A Defensoria é quem paga o próprio GDF. Então, tem que ter essas pegadinhas na prova, tá atento, que sempre é cobrado. Né? Como é diferente, eles cobram. Questão 4. CESP, Polícia Civil de Sergipe. A segurança pública exercida para a preservação da ordem pública e da comunidade das pessoas e do patrimônio é a responsabilidade de todos? Correto, né? Não tem nada de errado aqui. Texto constitucional, né? Vamos lá. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Artigo 144, caput da CF. Questão 5. CESP, Polícia Federal, 2018. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União? Correto também, né? Questões estão bem simples. Tem outra polícia de Polícia Judiciária da União. É o que determina o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.
exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, exercer com exclusividade, aqui é com exclusividade, com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Questão 6, né? CESP, Polícia Civil do Maranhão, 2018. De acordo com a Constituição Federal, as polícias civis cabem executar as atividades de defesa civil. Não, né? Isso aqui é o Corpo de Bombeiros. A apuração das infrações penais, exceto as militares, por enquanto só está correto. Polícia de Fronteira, não. Então, vamos ver que a Polícia de Fronteira é da Polícia Federal. Da Polícia Civil. A função de Polícia Judiciária da União é também da Polícia Federal. Aqui. A função de polícia extensiva, quando falou extensivo, tem que lembrar militar. Então, a letra B. Então, até aqui, deixa eu marcar. A B. Letra errada. Trata-se da atribuição dos corpos dos bombeiros militares. Temos o artigo 144, parágrafo 5 da CF 88. As polícias militares cabe à polícia extensiva a preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além da Professor, aconteceu algum problema com o áudio. Eu até aumentei aqui. Deu uma caída aí em 50%, até mais. Vou ler de novo aqui. Letra A. Melhorou? Letra A. Melhorou agora, voltou. Letra A, errada. Trata-se da atribuição dos bombeiros militares, nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da CF de 88. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incluem a execução da atividade de defesa civil. A letra B, que a gente marcou correta, a Carta Magna determina, esse artigo 144, parágrafo 4, que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Letra C e D errada, traz competência da Polícia Federal. Vejamos o que dispõe o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturada de carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando de descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos das respectivas áreas de competência, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. Letra errada, a polícia extensiva cabe às polícias militares. Ele botou o quê? Polícia, função de polícia extensiva, polícia civil, né? Pergunta aqui, cabe às polícias civis. Errado. Questão 7. CESP, Polícia Civil do Maranhão, 2018. As polícias civis estaduais destinam-se aos, vamos lá, subordinam-se, não é destinam-se, destinam-se lá em cima, subordinam-se aos governadores, diferentemente dos corpos de bombeiros militares, que serão auxiliares de reserva de defesa. Não, os dois, tanto a civil quanto o bombeiro, são subordinados ao governador. Aos diretores das respectivas corporações e não aos governadores. Não, a gente viu que os governadores são os chefes. Governadores, assim como as polícias militares, corpos de bombeiros. Por aqui está correto. Governadores, diferentemente da Polícia Civil do Distrito Federal, que é organizada e mantida por União, ao qual subordinada, não falei? Sempre cai, não. Ela é mantida e organizada pela União, mas não é subordinada à União. Governadores, diferentemente das polícias militares, que são auxiliares e reservas do Exército, não. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil subordinada ao governador do Estado. Então, letra C. Certo? Vamos lá. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Questão 8. CESP, Polícia Civil do Maranhão. Conforme a CF, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabe exercer as funções de polícia marítima? Não. Em áreas de fronteiras, é Polícia Federal. Patrulhar ostensivamente as ferrovias? Não, é Polícia Ferroviária aqui.
apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, Polícia isso Federal. aqui, Polícia Federal. Polícia Federal. Exercer as funções de polícia judiciária de infração e apurar as infrações penais situadas de natureza militar, correta? Né? Militar. Hã? Não, excetas de... Excetuadas. Tá certo. Desculpa. Responder pelo policiamento extensivo? Não, extensivo é o militar. Ele está perguntando o que cabe à Polícia Civil. Só cabe isso aqui, a letra D. Então, pode marcar aqui. Prestar mais atenção na leitura. A Carta Magna prevê em seu artigo 144, parágrafo 4º, que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incluem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Por que exceto as militares? Porque no militar ele mesmo que apura, né? Nas Forças Armadas, quem apura o IPM, Inquérito Policial Militar, é o próprio Forças Armadas. Então, não tem como você passar para a polícia isso, até porque é outra visão, né? Outra característica dos militares. Então, tem uma situação militar, tem que apurar inquérito policial militar. Tem todo um regulamento específico. É um inquérito igual ao da Polícia Civil, só que é chamado inquérito policial militar. Constituída uma comissão e tal. A gente até estudou isso, né, em Direito Penal Militar, Processual Penal Militar. As Polícias Civis, CESP, passei vários, tá, não tá certo. Vamos lá. Esse aqui. As polícias civis, né, de primeiro questão 9, CESP, Polícia Civil de Pernambuco, delegado 2016. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, exercem a função de polícia judiciária em infrações, de apuração de infrações penais, sejam elas civis e militares. É errado. Não, né? Toda vez que botar civil e militar está errado. Quem faz as apurações das contravenções, dos crimes militares, é o próprio organismo É segurança militar. pública, né, professor? Que nós Como? estamos estudando. É o tópico Sim. de segurança pública, né? Uhum. Tá. Segurança pública. Questão 10. Policiesp, Polícia Civil de Pernambuco, delegado. Dirigidas por delegado de polícias, as polícias civis subordinam seus governadores respectivos estados, correto? Com exceção da Polícia Civil do DF, que é organizada e mantida da União, não. Ela, apesar de ser organizada e mantida pela União, ela é subordinada ao governador também, do Distrito Federal. Tem jeito, o governador do DF. Isso aqui é o clássico. Quando você vai fazer concurso para a área judiciária, né, o cara coloca essa mesma coisa, só que bota poder judiciário, entendeu? Por quê? Porque é diferente. Entendeu? O poder judiciário do Distrito Federal, por ser mantido pela União, subordinado à União, nada a ver, nem é subordinado. O civil da F é organizado pela União, no entanto, subordinado ao governador do Distrito Federal. Questão 11, CESP, Polícia Federal, 2014. Na hipótese de ocorrência de crime contra o patrimônio de empresa brasileira de Correios e Telégrafo, compete à Polícia Federal apurar a infração penal, correto, né? É. Porque é uma empresa pública. Cabe à Polícia Federal apurar todas as infrações penais contra a União, a autarquia de empresa pública. Aí você tem empresa brasileira de Correios e Telégrafo, é uma empresa pública. Portanto, é competência da Polícia Federal apurar o crime cometido contra o patrimônio desta. É o que se depreende do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, que dispõe que compete à Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão, isso aqui também cai muito, interestadual ou internacional. Mas tem que ter aí, professor, a questão da exigência da repressão uniforme, né? No caso da estadual, né? A internacional não, internacional já é da federal, mas aí está interestadual tem que exigir essa. Se não tiver na questão, daria errado, não é isso? Não necessariamente, né? Esse aqui é lógico, tem uma definição, né? Mas quando for interestadual fica muito complicado uma polícia estadual, porque aí você teria que entrar no outro estado para, entendeu? As competências das polícias civis, polícias militares, elas são competentes dentro do estado. Entendeu? Então, cria essa problemática se você tiver um crime interestadual. Entendeu? A questão da jurisdição do senhor. Da jurisdição. Né? Imagina, você vai estar lá investigando, aí daqui a pouco tu vai ver um cara armado, o que é isso aí? Vai enquadrar o cara? Não, sou polícia civil. Polícia civil de onde? Sou do outro estado. Aí fica
entendeu? Não dá muito certo. Entendi. Então, toda vez que tiver interestadual, já vai estar mais ou menos subentendido que é uma necessidade né, de você reprimir de forma única, não? Porque cada uma polícia tem um jeito de investigar, e na hora que você entra no outro estado, aí, tem polícia que não aceita muito essa investigação descaracterizada, entendeu? Que é muito arriscada, é muita coisa. Não, tem alguns polícia, por exemplo, lá no Pará, a Polícia Civil lá no Pará anda bem caracterizado. Não investigações mais, né, complicadas, mas então, por exemplo, tem locais, por exemplo, que a Polícia Civil anda com roupa normal e anda só com o negócio aqui, né? Com aquele aparelho parazão, aquele negócio Distintivo, aqui, né? distintivo. Se tu for no Pará, tu vai vai passar numa delegacia, tu vai ver o pessoal tudo com a mesma roupa, quase igual ao militar, entendeu? Entendi. Para Bem calça, uniformizado, bem meio que uniforme, né? uniforme. Aqui no Distrito Federal, a mesma coisa. Aqui no Distrito Federal, você vai na delegacia, cada um está de um jeito. Parece que no Pará, não. Estou entrando na delegacia, assim, tirando o delegado, que às vezes fica de terno, outra roupa, mas o pessoal que está de atendimento anda com a blusa, gola polo, com o símbolo da polícia, como se fosse uniforme, não? Tem estado, não. Tem estado que o cara vai trabalhar de qualquer jeito. Não? Cada polícia tem as suas normas, não? Vamos lá, CESP, até para não criar, por exemplo, Professor, não desmerecendo não, mas para não criar, sei qual foi a crítica que eu vi uma vez que, por exemplo, não estou desmerecendo, mas o pessoal deu umas turmas, meu sobrinho, que é delegado, falou, diz que a policial foi trabalhar de salto alto. Não, foi policial, se tiver que correr para a delegacia e não não, né? entendeu ainda, passou no concurso e não entendeu a função dela, entendeu? Na delegacia. É, Então, tiver uma operação, e aí? Cadê? Cadê o tênis? Deixei em casa, não sei. Não tem nada. É polícia, é polícia. Né? Não estou verdade. discriminando a atividade Sim, da mulher, não, mas ele que citou isso, né? Foi muito engraçado. O pessoal das turmas novas, né? Estou tentando turma nova lá em Goiás, tem muita essas questões assim, né? Tipo, a pessoa ainda está batendo foto do local de trabalho, que é arriscado, ponto de segurança orgânica, entendeu? E às vezes ele professor, acaba respondendo corregidoria por causa disso, por baboseira que eles falam. O cara está lá no gabinete dele, o delegado novo, e resolve bater foto do gabinete, não? Então você já expôs a segurança da delegacia. professor, só porque eu pedi para o senhor lembrar que eu gostaria de fazer umas perguntas mais em off, quando terminar a aula. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Vamos lá. Questão 12, CESP, Polícia Federal, 2014. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício de segurança pública? Não, né? A Força Força Nacional não faz Nacional. parte da 144, né? Nem ela, nem Guarda Municipal. Tá errado. Deixa eu botar aqui o erro. A Força Nacional de Segurança Pública não é órgão de segurança pública, mas sim um programa de cooperação federativa. Ela não está no rol dos órgãos de segurança pública do artigo 144, questão errada. Questão 13, CESP, Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, 2014. A defesa das instituições democráticas exercida por meio da segurança pública, da qual os corpos de bombeiros militares são os órgãos integrantes. Corpo de Bombeiros, sim. Correto, né? Corpo de Bombeiros está na lista lá do 144. Vamos lá, de fato, o Corpo de Bombeiros integra os órgãos responsáveis pela segurança pública. Questão 14, CESP e CEGESP, né, Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, 2013. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabendo-lhes a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais e militares? Não, né? Toda vez que botar a polícia civil apurando militar, está errado, entendeu? Não existe não existe exceção. Aí tu vai perguntar, Edvan, mas e no caso de uma, né, da polícia militar, da polícia militar, né, da polícia militar, ela está numa operação e por algum motivo teve, né, alguém que foi atingido, né, por arma de fogo naquela operação, porque é apurado na Polícia Civil, mas aí não é uma infração militar. A infração militar é aquela tipicamente militar, entendeu? Então, que é uma infração tipicamente militar. Tipo, o cara está dentro do quartel, fez uma besteira e tal, e aí tem que ser punido, né? E aí tem que ser punido porque, né? Uma Por causa das questões militares, insubordinação. subordinação. Não é para a Polícia Civil, isso é uma infração militar.
Então, tem que ser apurado dentro do quartel, né? O cara foi pego dentro do quartel, roubando o computador do quartel, sei lá, o que for. Faz sentido levar para a Polícia Civil, como infração militar. Por isso que tem um Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, para apurar as infrações penais militares. Nesse caso a gente chama de um crime militar impróprio. Esse crime militar impróprio, lá atrás, era investigado pela polícia, né, pela polícia civil, polícia militar, desculpa, pela própria organização militar, e agora foi revertido. Agora voltou para a polícia civil, agora tem que ver a parte de apuração da parte da ação penal. Estava também na polícia, acho que voltou para a Justiça Federal, não, Justiça Militar. Então, no caso específico, nesse tipo de atuação vai para a Justiça Militar também. Apesar de, nesse caso, ser apurado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, mas o inquérito, no final, vai para o militar, entendeu? Para a Justiça Militar. Se for da União, vai para a Justiça Militar da União. Se no Estado tiver, vai para a Justiça Militar do Estado. Se não tiver, normalmente tem por exemplo, aqui não tem Justiça Militar do Distrito Federal, mas você tem um Ministério Público específico, Ministério Público, uma vara de atuação militar, entendeu? Então, o cara manda um inquérito para lá, entendeu? E aí, provavelmente, deve ter uma vara específica para apurar. Em alguns estados, você tem um tribunal separado, um tribunal só militar. Só o estado de... Acho que são 3 estados hoje que tem. O estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Acho que nem Rio de Janeiro tem. São os 3 que resolveram instituir o tribunal militar específico. Questão 15, SESP, Ministério Público de Sergipe, 2010. A segurança pública é dever da União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas de patrimônio. Se você ler rápido, você acaba perdendo aqui, né? É dever da União? Não, né? Se fosse dever da União, não ia ter Polícia Militar. Ia ter só Forças Armadas e Polícia Federal. É dever de todos, né? Reza a Carta Magna, artigo 44, que a segurança pública é dever do Estado, significa que é dever de todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município, e não só da União. Questão errada. Questão 16, do Civil do Espírito Santo, 2009. Os Estados devem seguir o modelo federal de organização da segurança pública, atentando seus órgãos de segurança estão incumbidos de preservação da ordem pública das pessoas e do patrimônio. Correto, né? Ou seja, tem que seguir civil e militar é civil e militar. Né? Os órgãos devem seguir o modelo federal de organização e segurança pública. Ou seja, tem lá no artigo 144 da Constituição Federal, são aqueles órgãos, são aqueles órgãos. Cabe ao quê? Ao Estado? Isso e isso. Ok, então você vai fazer, né, uma corporação militar, uma corporação militar de bombeiro, uma corporação civil, né, que é a Polícia Judiciária. Só tem que ter o atento, né, que é muito engraçado, que às vezes as pessoas não sabem, mas no caso de São Paulo não existe corpo de bombeiros separado. O corpo de bombeiros é dentro da Polícia Militar. Você faz o Piauí curso também é assim, igualzinho. Ou faz o curso igualzinho e depois que você separa, entendeu? É assim também lá? Eu creio que sim. Tem que terminar de ler, mas pelo que até Não, onde eu vi, tem que... Mas é o mesmo comandante? Não sei, porque na verdade sim. Na polícia, em São Paulo, não existe academia da polícia do bombeiro. Aqui em Brasília tem academia de bombeiro. Lá você faz o curso, né, do Rio Branco, academia do Rio Branco, eles chamam lá, Barro Branco, desculpa, academia do Barro Branco. Faz o curso normal, igual, de forma policial, né, oficial policial. E aí, quando você acaba o curso, é que você decide, entendeu? Eu quero seguir a carreira. Não, até capitão você pode ficar migrando. Passa um tempo de tenente militar na rota, depois vai um tempo para o bombeiro, fica migrando. Quando você vai a capitão, você é obrigado a dizer, não, eu quero só seguir aqui pelo bombeiro. Aí, quando você for promovido a major, já é, fica vinculado ao bombeiro. Aí vai a major, tenente-coronel e coronel bombeiro. Policial militar bombeiro. Não, quero ficar na polícia. Aí você corre major, né? Tenente-coronel, coronel, bombeiro, militar, polícia militar. Aí não junta mais, depois que você sobe. SESP, Ministério Público, questão 17, Ministério Público do Amazonas, Ministério Público Estadual do Amazonas, 2007. A Constituição Estadual pode ser interpretada
pode dar interpretação ampliativa ao conceito de segurança pública, dada à CF, a fim de incluir entre os órgãos encarregados dessa atividade a chamada Polícia Penitenciária, a cargo do qual deve estar a vigilância de estabelecimentos penais. A gente acabou de ver que é taxativo, né? Taxativo. Apesar de ter sido incluída a Polícia Militar, a Polícia Penal, mas isso aí não quer dizer que é uma interpretação. Não é interpretação, foi colocado, literal. A gente está falando aqui de interpretação, não pode dar interpretação. Tanto é, senão a gente daria a interpretação de que, por causa das funções que foram dadas aos DETRANs, os agentes de trânsito são da segurança pública. Não, ele não está lá. Mas no futuro acho que vão o guarda municipal colocar. também entraria, né? Também entraria. Então, Se não é fosse ampliar, né? é interpretação, não é interpretação, é rol taxativo, nada disso. O rol do artigo 144 da Constituição é taxativo, não podendo ser ampliado pela Constituição Estadual. Assim, não pode ser criado pela Constituição Estadual novos órgãos encarregados de segurança pública. Questão errada. Questão 18. A parte de cima colocou, professor? 16? Colocou a 16? Ah, colocou. Vamos lá, questão 18, SESP, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2009. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento extensivo das rodovias federais, estaduais e municipais. Não, só as federais. É a Polícia Rodoviária Federal. Rodovia Federal, entendeu? Municipal tem, em alguns estados também tem isso. Por exemplo, eles destacam um batalhão específico para só de rodovias. Ou, às vezes, tem a Polícia Rodoviária Estadual mesmo, né? Mas aí faz parte dentro da Polícia Militar e o cara queria um batalhão e as pessoas seguem carreira ali também. No estado de São Paulo, como tudo é grande, às vezes as coisas são diferentes lá. Lá em São Paulo tem a Polícia Rodoviária Estadual. Nada disso. A PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo apenas das rodovias federais. Então, em São Paulo tem as polícias rodoviárias estaduais. Vamos lá. Questão 19, SESP, agente da Polícia Federal, 2009. A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir, reprimir com exclusividade o tráfico ilícito de entorpecentes, drogafins, o contrabando de descaminho, com exclusividade. Lembra que a gente viu que não? Só se for interestadual ou internacional, né? Agora, assim, o tráfico ilícito de entorpecentes genérico, não, né? Se for um tráfico local, Polícia Civil, Polícia Militar, entendeu? Então, não é com exclusividade de tráfico ilícito aqui. Não se trata de uma competência exclusiva, mas sim sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos. Questão 20, SESP, TRF da 5ª Região, 2009. Caso seja praticado crime de estelionato contra instituição privada que integra o SUS, a instauração do inquérito policial é atribuição constitucionalmente prevista para a Polícia Federal. A Polícia Federal, que contra patrimônio da União, entidades autárquicas e empresa pública. Ele botou aqui instituição privada e botou SUS, só para dar uma pegadinha. Como Integra, o SUS né? é sistema único da União, acha que, então, competência da Polícia Federal, União, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma autarquia, é uma empresa pública, é uma questão da União? Não, isso aqui só integra, né? Fez só uma parceria, então não cabe, não. A Polícia Federal tem um programa de sanções penais de bens, aqui, ó, serviços e instituições de interesse de quem? Da União, entidades autarquia e empresa pública. Isso não tem instituições privadas, isso aqui é uma entidade privada que faz parte do SUS. Caso seria a Polícia Civil mesmo, né? A própria Polícia Civil que vai apurar esse crime. Questão 21, SESP, Ministério Público Estadual de Sergipe, 2010. As polícias civis competem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Correto, né? Polícia Civil, infrações penais, exceto as militares, que é a própria militar que apura. Correto, né? O ressalva da União, que é a Polícia Federal. Não vi nada de errado. Salvar logo aqui, para não perder. Vamos lá, questão 22. SESP, Ministério Público do Estado de Sergipe, 2010.
As polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se aos governadores dos estados, com exceção do DF. O DF não é subordinado ao governador, onde a subordinação se dá em relação ao governo da União. Certo ou errado? Errado. É clássica, né? Já virou clássica. Questão 23, CESP, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2009. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das ações penais, inclusive... Exclusivo. Exceto. Tu vê que depois o examinador não tem muita criatividade, né? Começa a repetir, né? Porque não tem para onde fugir também. Presta atenção, a pegadinha. Reza o parágrafo 4º, artigo 144, Carta Magna, que as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Questão 24, CESP Polícia Civil do Espírito Santo, 2011. Sendo a segurança um dever estatal, direto e responsabilidade de todos, os municípios, em momentos de instabilidade social, podem constituir guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública. Errado. O ostensivo sempre é a PM, né? Mas isso aqui também está guarda errado. patrimonial. Aqui também está errado. Em momentos de instabilidade, não precisa ser um momento, começou a pegar, vou instituir agora uma guarda municipal. Não. Em qualquer momento. Tanto é que vai em cidadezinha que não tem estabilidade social nenhuma, mas tem a guarda municipal. As guardas municipais têm como função a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Compete às polícias militares o policiamento da ordem e preservação da ordem pública, que é a parte ostensiva também está errada, que é o policiamento ostensivo, né? Não cabe a guarda municipal. Além disso, as guardas municipais podem ser construídas pelos municípios a qualquer tempo, não há exigência que haja muita estabilidade social. Não tem necessidade, não é um... O que tem são restrições, mas lá na parte de armamento. Tem na parte de Estatuto do Armamento que diz, assim, algumas questões lá, mas em termos de população. População X tem direito, não tem direito a porte de arma. Entendeu? Depende da quantidade do município. Cidadãos, né? Os municípios que tiverem mais de 20 mil habitantes podem constituir guardas municipais destinadas à produção de seus bens e serviços? Não, também. Qualquer município pode ter guarda municipal. O que diferencia essa questão de quantidade de habitantes é para relação a porte de armas na lei de Estatuto do Armamento. Né? A Constituição Federal não estabelece tal limitação. Todos os municípios, independente do número de seus habitantes, podem constituir guardas municipais. Aqui tentou confundir com o Estatuto do Armamento com isso aqui. Todo mundo pode ter guarda municipal. Agora, algumas, o cara vai ser simplesmente, né, uma pessoa que vai estar lá, tipo, eu acho que tem menos até característica do que um vigilante. Né? No máximo um porrete. Porrete ali, não sei. Ali não sei se a polícia pode, se for o caso, mandar ele fazer curso de vigilante, aí ele poder ter o porte de arma como vigilante, mas não como guarda municipal. Agora, acima de determinado limite, aí, pela própria Estatuto do Armamento, ele pode ir lá para a Polícia Federal, organizar, né, a Guarda Municipal ali e tal, de forma que o cara acabou o curso de formação da Guarda Municipal, ele vai ter o porte de arma, poder portar naquele ambiente ali, não pode ser ostensivamente. Né? Não pode sair, né, do estabelecimento municipal, da praça, do correio, essas coisas, sem com a arma indo para casa. Mas é que é errado, né? Porque depois... No município grande, o cara, às vezes, bate de frente com o craqueiro, traficante, depois vai para casa sem nada. Complicado também. Vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação rápida. Eu já estou no limite.